Bom dia! Bom dia! Tudo bom com vocês? Ficaram pensando sobre contrato, sobre a importância dele? Antes, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na última live, eu tinha combinado com vocês que ia deixar salva, mas aconteceu bem na hora que estava salvando a live, travou meu celular. Então eu não consegui salvar. Essa eu pretendo deixar salva, tá bom? Só não vai ficar salva se caso acontecer alguma coisa desse tipo de travar o celular na hora que estiver gravando. Tá joia? Então vamos lá. Comecei a falar pra vocês sobre contrato, porque é uma coisa, como eu quero que vocês tenham o mínimo de problema possível na nossa profissão, que eu falo sempre, bato sempre na mesma tecla, de que nós temos que trabalhar de maneira que seja, que nos proporcione tranquilidade e felicidade no nosso trabalho, certo? Então nós temos que trabalhar, mas a gente tem que colher os frutos disso pra gente viver bem do paisagismo, né? E uma das coisas que podem causar dor de cabeça pra gente, numa execução, que pode acontecer, a gente sempre faz de tudo para que não aconteça, né? Mas pode acontecer. É a falta de um contrato bem redigido. É a falta de um contrato, muitas vezes nem tem existência de um contrato, né? No paisagismo a gente sabe que é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido e muitas vezes tudo muito informal. Só que nós temos que ir mudando isso aos poucos, tem que ir mudando isso para trazer o máximo de profissionalismo possível para o nosso trabalho. Por quê? Só para nos resguardar de problemas? Não. Porque quando nós mostramos esse profissionalismo, o cliente ele começa a nos enxergar de maneira diferente. É nosso posicionamento que muda. Deixa de tratar como apenas, é um jardineiro, é só um projetinho, é só um hobby, faz por hobby. Não, sabe quando pergunto assim, nossa, mas é tudo isso por um projetinho? Tudo isso por um desenho? Sim, é tudo isso por um projeto, tudo isso não, é só isso por um projeto. É isso pelo meu desenho, pelas minhas ideias, pelas minhas soluções. E quando nós começamos a ter esse posicionamento de trabalhar de maneira profissional, o olhar do cliente muda, nós começamos a atrair outros tipos de cliente, começamos a atrair pessoas que realmente estão interessadas em um trabalho sério, estão em busca de profissionais que são capacitados e trabalham de maneira correta e também querem retribuir de maneira correta esse trabalho. E o contrato, a falta dele, ela pode, como eu disse, ocasionar alguns problemas. E você ter o contrato evita problemas. Quais esses problemas, Maria Fernanda? São vários, viu, gente? São vários. Um deles é o não recebimento. Outro é a dúvida do que ficou acertado e o que não ficou acertado. Eu recebi algumas dúvidas por mensagem de pessoas a respeito de contrato. O que eu vou fazer hoje com vocês? Eu vou explicar a estrutura mínima de um contrato. E depois, no final, eu vou falando para vocês as dúvidas e para ver se ficou alguma coisa aqui a ser definida, a ser esclarecida. Tá bom? Então, primeiro eu vou falar sobre a falta do contrato que pode ocasionar. Pode ocasionar que às vezes a gente faz um projeto que muitas vezes faz um projeto para o início da obra. E a obra demora 4, 5, 6 meses para ser executada. Quando a gente faz uma parceria, por exemplo, com um engenheiro, uma construtora, um arquiteto, então a gente faz o projeto do paisagismo, só que só vai executar daqui uns 4 meses. Acertou tudo, o cliente pagou, foi combinado, boca a boca. Chega no final, só você anotou, só o cliente assinou. Com a demanda, a gente vai surgindo um projeto aqui, um projeto ali. Até na hora de execução, o que normalmente acontece? Alguns detalhes passam despercebidos para uma das pessoas. A outra se lembra, ou a outra, por ter feito orçamento com outras pessoas, algumas prometeram uma coisa, outras, acabam se confundindo. Então, por exemplo, você fica na dúvida qual o tamanho da palmeira contratada. Eu acertei, ele contratou comigo a palmeira de 5 metros ou de 6 metros. Ou ele quis um jardim com plantas assim não tão grandes ou um jardim mais adulto. São detalhes que podem fazer uma grande diferença no final. E isso pode causar um desentendimento. O que acarreta isso? Ao cliente sair falando do seu serviço, mal do seu serviço, da sua empresa. Ele vai ficar descontente. Ele pode não pagar você por ele entender que você não entregou aquilo que foi contratado. Isso é um dos problemas. Qual o outro problema?
No caso, por exemplo, de você começar a iniciar uma execução. Isso já aconteceu comigo, tá, gente? Por isso que cada vez mais eu ressalto a importância de um contrato bem feito. É uma cláusula que eu não tinha no meu contrato. Meu contrato era feito por um advogado, mas não tinha essa cláusula, porque a gente faz um contrato geral normalmente, quando a gente está no início. E é difícil um advogado que ele seja especificado em paisagismo, ou em arquitetura, ou design de interiores. Então, com o dia a dia, a gente vai na conversa, a gente vai vendo as situações que troca de experiências, né? Nós vamos vendo as situações que podem acontecer e eu vou incluindo isso no meu contrato sempre. Então, imagina você vai fazer um jardim, tá tudo certinho, ficou tudo certo, combinado, não ficou nenhuma dúvida do que ia ser entregue, o que ia ser feito. E a hora que você perguntou, tem alguma coisa, algum cano, alguma tubulação, alguma estrutura que passa por aqui? Não, aí é um aterro, não tem nada, tudo livre, pode cavar à vontade. Ótimo, perfeito. Você chama lá o Bobcat, chama a mini retro, começa a fazer a cova para você colocar aquela traquecarpus maravilhosa de 7 metros de altura. Então você precisa de uma cova grande, né? 1 por 1 e tal. Começou a cavar. Na segunda pasada que a mini retro dá na terra, o que acontece? Ela encontra uma tubulação. Aí ela quebra a tubulação, porque afinal foi avisado que não tinha nada. Ela quebra a tubulação, começa a vazar água, tem que fechar registro, tem que correr porque fica aquele lamaçal, acaba com a água da casa inteira, do vizinho até, aquele escarcéu. Tá, aconteceu de quebrar a tubulação. E aí? Tem que esperar arrumar o cano, você tem que esperar secar a terra, porque às vezes, dependendo da quantidade de água, você não consegue mais movimentar aquela terra naquele dia. E fora o custo, né? Que dependendo do tamanho do cano, fica caro. Ou então, como aconteceu comigo, na hora de fazer uma escavação, existia na casa, no terreno, porque foi disponibilizado, uma casinha de bonecas. Uma casinha de madeira, sabe uma casinha de boneca de criança? Era uma base, um concreto base, né? Uma estrutura base e a casinha feita em cima. Tudo bem, tirou a casinha, ficou ali aquele concreto que parecia ser simples. A hora que começou a cavar, a máquina começou a cavar, tinha brocas, gente. Eu não sei porque é uma casa que a pessoa comprou. O que o antigo dono pensou? Ele tinha brocas de 3 metros de profundidade. 4 brocas, uma em cada canto da casinha, de estrutura para a casinha. 4 brocas de concreto de 3 metros de profundidade. E aí? Eu falei assim, eu falei pro cliente, então agora a gente precisa contratar um martelete, que é tudo custo, né, gente? Porque você faz o seu orçamento tudo corretinho, tudo em cima daquilo que você planejou. Aí vou ter que alugar martelete, vou ter que pegar mais carro para transporte de entulho e etc. Ele falou assim, não, eu contratei o paisagismo completo. Ele entrega, eu não quero saber o que você vai ter que fazer o que você vai precisar gastar para deixar pronto o meu jardim. Eu não vou pagar nada a mais. Nesse prejuízo, na época, já faz uns 4 ou 5 anos, eu lembro que na época foi um prejuízo assim na conta dos R$500, mais ou menos, entre hora técnica ou mais, eu não me lembro exatamente, hora técnica da retro, caminhão para levar entulho e mais um martelete, porque era concreto, era broca, tinha que ser quebrado, né, que só a retro não estava conseguindo dar conta. Tá, isso, respirei fundo, falei, tem que terminar, vamos terminar logo. Conforme ia cavando, o que eu encontrei? Um cano que passava de fora a fora da casa. Fora a fora do terreno, que saía da cozinha da casa até no esgoto. Ele cruzava na diagonal. No que a retro passou, o cliente falou que não tinha nada. Que a retro passou, arrancou todo. E ela é delicada, a retro, né, gente? Conforme ela passa a mão assim, ela vai com toda a delicadeza, né? Arrancou toda a tubulação. Eu tive que refazer toda essa tubulação de novo, porque mais uma vez ele disse, eu não quero saber, eu contratei o paisagismo pronto. O problema é seu se tiver qualquer coisa para ser arrumada. Se você quebrar qualquer coisa, você é responsável. Como eu não tinha esse detalhe no meu projeto, no meu contrato, eu tinha feito o contrato, mas não tinha esse detalhe de coisas que eu não podia ver, que estivessem embaixo da terra. E que o cliente não me passasse a informação correta. Eu tive que pagar. Aí você entra, mas também não é culpa do cliente.
Tá bom, só que é minha? Não. O cliente, ele tem que conhecer a casa que ele mora, né? O cliente tem que conhecer, tem que passar, você tem que colocar no seu contrato que as informações que o cliente é obrigado a passar para você, uma das obrigações dele é passar as informações do que acontece ali na obra dele. Se ele não passar as informações e você não souber delas, e acontecer algum problema por conta dessa omissão, dessa falta de informações, que era de obrigação dele te passar, você não vai se responsabilizar. Porque nesse caso, se era uma coisa da casa dele, que já existia, que você não tinha como saber, por que ia pagar? No meu caso, eu paguei porque não tinha no meu contrato. E se ele me acionasse na justiça, ele ganharia. Porque realmente não tinha nada que falasse. Bom, na verdade ganharia dependendo do entendimento do juiz. Mas como a gente não quer que ficar sempre na dúvida, será que o juiz vai entender assim? Será que o juiz vai entender assado? É melhor estar tudo redigido. Então isso é uma das coisas que aconteceu comigo, que trouxe um prejuízo grande, porque o jardim não era muito grande, então R$500 na época, se eu não me engano foi aproximadamente isso, foi um valor considerável, proporcional ao tamanho do jardim que eu estava fazendo, e fora a dor de cabeça, né, o desgaste emocional, o desgaste psicológico desse desentendimento, vamos dizer assim, com o cliente, e esse desgosto de saber que o cliente não está nem aí para o que está acontecendo com você, do seu prejuízo, ele quer resolver a questão dele e não quer nada para que caia nas costas dele. Ninguém quer, né, gente? Mas nesse caso tem que valer o bom senso. Mas não houve. Eu paguei, para não ter problema. Então esse é um dos problemas, como eu falei, de não saber o que foi contratado, ficar na dúvida, eu contratei isso, não contratei aquilo, não era essa planta que eu queria, eu quero aquela outra. Um outro problema que pode acontecer, do cliente você vai fazer o projeto, o cliente fazer 20 alterações. Um projeto que era para demorar 15 dias para ser finalizado, para já a execução já demora um mês. Ou então, se você já partiu para execução, o cliente começa a mudar, não é essa planta que eu quero, não é nessa planta que eu quero. Você já plantou, você tira, a planta já sofre. Você tem que buscar de novo no centro de distribuição de plantas mais próximo. Ceasa, o que quer que seja. Combustível, tempo, estresse, mão de obra. Então, tudo isso vai onerando o seu projeto, o seu orçamento, se isso não está descrito no seu contrato. O contrato ele precisa ser todo formal? O ideal, gente, é que sempre um contrato seja feito por um advogado. Mas eu sei que nem sempre, não custa tão caro, tá? No meu escritório eu fiz um contrato, eu chamei uma advogada, eu pedi para ela rever todos os meus contratos. Ela fez toda a revisão. Se eu não me engano, eu paguei R$700 para ver vários, porque eu tenho vários tipos de contrato. Ela reviu vários, mas isso é de pessoa para pessoa. Ela fez alguns outros serviços para mim que eu acabei incluindo nesse valor. Mas eu acho que em torno de R$450 fica o serviço dependendo do advogado para fazer isso. Só que você vai ter que sentar com ele e falar todos os detalhes da nossa profissão. Tudo que pode acontecer, como que funciona. Porque eu vou explicar para vocês o porquê que ele não é tão simples, é um pouco mais genérico a nossa situação, tá? Então o contrato ele precisa ser o mais simples de se ler possível. Por quê? Pra gente, na hora de uma conversa, por exemplo, de você estar conversando com o seu cliente, na hora de você fechar o contrato, ele surgir alguma dúvida, você já conseguir olhar facilmente tudo que está escrito e entender aquilo que está escrito, porque às vezes tem uns termos jurídicos que nem a gente não entende, né? Nós somos paisagistas e não advogados, então tem que ser bem claro. O seu cliente também não ficar com dúvidas, achar que você tá usando termos difíceis para que ele não entenda e depois você passe a perna nele. Então tem que ser bem simples, o mais simples possível, seguindo uma norma técnica, para que ele tenha validade perante um juiz. Se caso tiver necessidade, se o cliente se acionar, ele pode te acionar tanto juridicamente quanto pelo PROCON, por exemplo, que eu vou te explicar por quê. E para que não tenha valor legal, para que você possa se defender. Porque no caso de ter um papel que não tenha um valor legal no sentido de ter todos os tópicos necessários, você, como parte técnica, o juiz pode entender que você estava se aproveitando do cliente que é leigo nessa parte de paisagismo. Porque você vai representar uma parte técnica, de conhecimento técnico. Então, ele vai entender que você tem a obrigação de deixar o mais claro possível para o seu cliente. Por que eu tô falando desse assunto hoje, gente? Porque essa semana, como eu escrevi no meu Stories, eu fiz uma capacitação específica, participei de um workshop com uma advogada especializada na parte de design interiores, arquitetura e paisagismo. E ela falou sobre o contrato.
sobre a importância e o que precisa ter. Então eu falei, nossa, é tão importante esse assunto, que gera tantas dúvidas, que eu quis compartilhar com vocês isso, porque eu sei que pode beneficiar muitas pessoas, né? Ou então muitas pessoas podem deixar de ter problemas, que eu não quero que tenham problemas, quero que a gente seja feliz na nossa profissão. Então vou explicar o que é contrato. Tô com uma colinha aqui, vou explicar pra vocês o que é contrato, tá? De uma maneira paisagista, entendendo o contrato, tá bom? O contrato, ele nós, na nossa profissão, a gente atende tanto o Código Civil, na questão de responsabilidades, por nós sermos profissionais, né, profissional liberal, e também o Código de Defesa do Consumidor. Porque o nosso cliente, quando ele nos contrata, ele se torna um consumidor, porque a gente presta um serviço para eles, a gente entrega alguma coisa para eles, então também é pautado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então são duas frentes aí que nós temos que responder, duas frentes que nós temos que seguir a linha e estar de acordo. Não é apenas um contrato casual de compra e venda, é compra e venda e serviços. Então nós atendemos tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor. Então isso tem algumas norminhas para serem seguidas, porque principalmente no Código de Defesa do Consumidor, como eu falei, nós somos a parte técnica e o nosso cliente ele é hipossuficiente. O que significa isso? Ele é leigo. Então nós temos que deixar claro de maneira que ele não possa de maneira alguma ser prejudicado por falta de conhecimento, tá? O que ele é também? O que tem que ter nesse contrato? Para que ele serve? O que é a definição de contrato? Ele é um acordo de vontades. É a minha vontade de vender, de trabalhar, de prestar um serviço com a vontade do cliente de adquirir o meu serviço ou comprar o produto que eu estou vendendo. Então, ele é um acordo de vontades. E ele tem que ser bilateral. Um contrato de prestação de serviço ele tem sempre que ter duas partes. O contratante e o contratado. O contratante é o cliente, que ele está te contratando, e você é o contratado ou contratada, que é a empresa, a pessoa que está sendo contratada pelo cliente. É o básico. E os tipos de contrato, no nosso caso, pode ser duas maneiras. Pode ser prestação de serviço, no caso de ser projetos, né, execução de projetos, elaboração de projetos, e também a execução de jardins. E também pode ser de compra e venda, no caso de você também fornecer a planta. Então, na minha empresa, eu presto das duas maneiras. Ou eu faço só o projeto de paisagismo, principalmente porque eu faço muita parceria com arquitetos, então engenheiros. Então, eu faço o projeto para o cliente enquanto a obra está em andamento. Então, não necessariamente o cliente fecha a execução comigo depois. Geralmente sim, mas não todas as vezes, porque às vezes demora, né? Então, eu garanto o meu projeto primeiro. Então, é no caso de prestação de serviço pelo projeto e também, quando eu vou fazer a execução, eu vendo os dois. Eu vendo o serviço de mão de obra de execução e também as plantas, terra, etc. Eu vendo essa planta e coloco junto no orçamento. Então, para mim, eu trabalho das duas maneiras, tanto com contrato de prestação de serviço, quanto de compra e venda de produtos, tá? Pode ser dessas duas maneiras do paisagismo. Se é uma consultoria, é serviço. Se é um acompanhamento técnico, é um serviço. Se é um laudo, é um serviço, tá bom, gente? Então, é basicamente esses dois tipos. Agora, o que precisa ter nesse contrato? Qual é a estrutura mínima que tem que ter um contrato? Mínima, não é tão pequena, tá? Mas eu vou falar pra vocês a mínima, que é aquilo que eu falei. Ele tem que ter o mínimo de inteligível para o cliente. Ele tem que ter o mínimo para ter uma validade legal, para que se caso o cliente precise acionar, ou você, né, precise acionar um cliente na justiça, esteja ali, o juiz vai entender que você fez de todo o possível, já começou corretamente, fez tudo o possível para fazer um contrato correto, com tudo muito explicado, que você em nenhuma maneira está agindo de má fé. Então isso já dá uma vantagem para você do juiz entender que você estava agindo corretamente, que você não quis agir de forma errada, tá? Então primeiro, tem que ter as partes. Quem são as partes? Anota tudo, tá, gente? As partes é você e o cliente. Então vai ter o contratante e o contratado. O contratante é seu cliente e o contratado é você. O que você vai colocar? Nome, documento, que é tudo, o máximo de informação possível. RG e CPF, você vai colocar o endereço. Eu gosto de colocar o endereço residencial da pessoa e depois eu coloco o endereço da obra. Se é o mesmo, eu coloco o endereço da obra, eu coloco o mesmo, tá? Mas eu coloco o endereço residencial ali primeiro, não coloco só o da obra. Eu coloco o endereço residencial e depois eu coloco o da obra também.
se possível, pedir sempre para mandar por e-mail ou pelo WhatsApp uma foto, uma cópia dos documentos. Manda uma cópia para mim dos documentos, manda uma cópia para mim disso, pode ser foto, não tem que ser legível a foto, o mais retinha possível para usar como documento também, se precisar. Porque caso você precisar acionar um cliente na justiça, fazer valer esse contrato, imagina você não tendo nenhum documento. Já aconteceu, até inclusive a advogada ela deu esse exemplo de um prestador de serviço, que um cliente foi lá dizendo que a obra era para um pai dele, e fez tudo no nome do pai, o contrato, acertou a primeira parte e ficou de acertar o restante no final, que é o que acontece muito na nossa área, né? 50% agora, 50% no final, por exemplo, ou vai pagando, né? E entregou o serviço, o cara sumiu. O cara sumiu, foi ver, foi atrás da pessoa, não deixou nenhum documento, foi atrás do pai dessa pessoa, ele falou, não, eu nem tenho uma casa nesse lugar, a casa não é minha. Eu não sabia que ele estava fazendo coisa no meu nome. E a pessoa, a empresa, não pediu documento. Não pediu uma assinatura para ver se quem assinou era mesmo o pai da pessoa. Então não era. Daí entram outros assuntos, além de fazer, tentar valer o contrato, né, porque não tem os documentos necessários, mínimos, BO de falsidade ideológica, aí a coisa vai mais longe, mas a gente não quer isso, né? Então é bom ter o documento junto, tá, gente? Para que comprove que aquela assinatura é da mesma pessoa, que quem está contratando é aquela pessoa que se diz que é, tá? O segundo ponto, objeto. O que é esse objeto? É a descrição do que está sendo prestado. Qual é a área que está incluso. Então, nesse objeto, você vai descrever qual serviço você vai prestar, ou o que você vai entregar para o seu cliente. É um projeto de paisagismo, de uma área residencial, comercial, industrial, qualquer que seja, você vai descrever qual a área total. Tem 100 metros quadrados, tem 50 metros quadrados, tem 2.000 metros quadrados, você vai colocar a área, vai colocar o que abrange, tudo que está incluso e o que não está incluso. É bom colocar não só o que está incluso, o que não está incluso. Porque às vezes você vai fazer uma chácara e na conversa a pessoa falou, não, eu só quero que você faça a entrada, o caminho da entrada para mim em volta da casa. A parte do fundo da chácara, por exemplo, não quero que você faça. A gente vai deixar para uma segunda etapa, por exemplo. E você faz aquilo que e você coloca isso. Paisagismo da área de chácara, de área de 2.000 metros quadrados. Um exemplo. Você fez aquilo que foi combinado. Daí chega no final, a pessoa fala assim, mas você não vai fazer a manutenção do fundo da chácara? Você não vai podar a grama? Você não vai podar a cerca viva da chácara para mim? Você fala, não, o combinado foi que era para fazer o caminho e o paisagismo da residência. Não, imagina, se eu vou deixar aqui bonito e lá no fundo vai ficar com a grama alta. Mas não foi o contratado. Só que aí, quem que vai dizer que não foi contratado? No seu contrato está dizendo paisagismo de chácara de 2.000 metros quadrados. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o resto. Porque qualquer pessoa que leia o seu contrato vai entender que era tudo. Então você tem que especificar. Paisagismo de chácara, áreas abrangidas, áreas que serão trabalhadas, caminho de entrada, paisagismo ao redor da residência, que compreendem X metros quadrados. Entenderam? Não será trabalhado a área, daí você especifica a área dos fundos, a área de campo, não será feita manutenção no restante da chácara, por exemplo, não está inclusa a manutenção. Especifica o que está incluso e o que não está incluso, para que não fique nenhuma dúvida. O contrato, eu vou repetir isso mais uma vez mais para frente, mas ele tem que ser bom para os dois. Ele não pode ser unilateral. Ele não pode ser unilateral, não pode ser tendencioso para uma das partes. A tendência de quando a gente vai fazer um contrato pra gente é que a gente vai fazendo sempre pensando no nosso, né? Pro nosso lado. Não pode. Porque se o juiz entender, sempre vai ser, lógico, um pouquinho vai ser, né, gente? Isso porque nós vamos sempre entender do nosso ponto de vista. Mas o juiz tem que entender de que você não se aproveitou. Lembrando que o cliente é leigo, né? Ele entende que o cliente é leigo, que você não se aproveitou dele. Se você colocar tudo muito pro seu lado e nada pro cliente, o problema é dele e você só que vai se resguardar, o juiz pode chegar até anular esse contrato, tá? Entender que você age de má fé. Então tem que tomar cuidado para ser bom para os dois. Então você vai estar sendo justo. O que foi contratado é o que você vai colocar e o que você vai fazer, certo? Terceiro ponto, valor. Aqui você vai especificar quanto foi acertado.
Ah, foi acertado 10 mil reais, foi acertado 1.500 reais, foi acertado 500 reais. Qual o valor para aquele serviço que você descreveu? Então, se você tá fazendo... Então, vou dar um exemplo que eu no começo meu. Eu faço 2 tipos de jardim, de serviço, né? 2 tipos de contrato quando eu vou fazer, faço uma parceria de uma obra. Eu faço o contrato para o projeto, onde eu coloco o que é projeto e o que está incluso nesse projeto. E depois eu faço um contrato de execução. Então, eu faço 2 contratos, um agora e um depois. Porque se eu colocar jardim, vai entender que eu vou executar o jardim. Imagine se eu cobrei R$1.500 de um projeto, de um jardim, só que o jardim ia ficar 20, entendeu? Então eu tenho que deixar que é projeto e o outro execução, um exemplo. Então você tem que colocar o valor respectivo só aquilo que você está sendo contratado. Condições de pagamento é o 4º ponto, então você vai colocar como vai ser feito. Vai ser por cheque, vai ser por boleto, vai ser por cartão de crédito, vai ser por transferência bancária, vai ser à vista, vai ser em 2 vezes. Quais são as datas? Uma dica: nunca atrele a data à finalização da obra. A não ser em casos que o cliente fala assim, não, eu já vou acertar já com você 3 meses, 4 meses antes do início e a última parcela eu vou entregar no final. Você tem que analisar se isso vai funcionar para o seu fluxo de caixa. Dependendo do tamanho do projeto, se você deixa para receber 50 aqui, 50 só lá no final e o cliente enrola, a obra atrasa, pode ser que o seu fluxo de caixa fique apertado. Então você tem que entender o que é viável para você. Não é porque todo mundo trabalha assim que você tem que trabalhar, tá? Você tem que trabalhar da maneira que você achar que funciona para o seu escritório. Eu procuro sempre deixar o mínimo possível para o final. Se o cliente quer fazer assim, então, quero deixar o pagamento final na hora que termina a obra. Eu sei que tem obras que enrolam, que demoram, uma alergiazinha aqui, que enrolam, então o que eu faço? Um exemplo, 50%, 30% de sinal, dependendo da forma, ou 30% de sinal, eu coloco mais 100% no início do jardim e 20% no final só, ou 10% para finalização. Porque o cliente vai ficar tranquilo sabendo que ele não vai pagar antes de finalizar, porque a gente tem que entender o lado do cliente também. E você vai ficar tranquilo tendo certeza que você... Aí acho que voltou. Deu uma quedinha aqui da internet. Então, deixa eu ver onde eu parei agora. Eu parei do condição de pagamento. Então, evitem sempre, gente, cheque ou boleto. A não ser que você realmente conheça a pessoa, tá? A não ser que você realmente saiba quem é, para não correr o risco de você não receber no final. Porque hoje, cheque, se a pessoa não quiser pagar, é muito difícil de você receber, e boleto também. Prefira cartão de crédito. Nesse caso, você tem que pensar bem. Você tem que pensar bem nas taxas que o cartão cobra, tá bom? Para você colocar nesse seu custo. Porque às vezes tem cartões que você divide em 4 ou 5 vezes, você acaba pagando 16% de taxa de maquininha de cartão. Então você tem que estudar muito bem qual máquina você vai usar, qual a forma de pagamento, para você incluir essas taxas no custo do seu projeto, tá bom? Para o seu cliente, que é o cliente que tem que pagar esse custo. Mas para você não falar, você vai pagar a taxa de cartão, você já inclui isso no preço. E se ele resolver pagar à vista, por exemplo, você não tiver que pagar a taxa, você dá um desconto para incentivar, dessa porcentagem para incentivar que ele pague à vista a você, tá bom? 5º ponto, prazo de execução e entrega. É muito importante. Você tem que colocar no seu contrato qual é o prazo da sua execução. Eu vou demorar 5 dias úteis para finalizar esse projeto. Eu vou demorar 15 dias úteis, 1 mês. Você vai colocar o prazo de execução. Quanto tempo você vai demorar e o prazo de entrega. Esse prazo de entrega é quando você vai começar. Então, você vai começar, ele fecha hoje, você já tem tudo para começar amanhã? Geralmente não, geralmente você vai buscar no Ceasa, né, as plantas ou os insumos. Então você pede 5 dias úteis, 2 dias úteis, dependendo do tamanho do projeto,
e do quando você tem que, com a sua programação de ir fazer compras, você coloca o prazo. Então você tem que ter quando você começa e o prazo estimado de execução, tá bom? Por quê? Porque não temos que pensar só o cliente é ansioso, não. Muitas vezes o cliente ele está pagando aluguel numa residência enquanto a obra dele finaliza. Então para ele precisa ter essa certeza de quanto tempo você vai demorar para ele poder entrar na casa. Ele poder rescindir o contrato dele, por exemplo, entregar a casa que ele mora, parar de pagar o aluguel, um exemplo, que você já vendeu a casa, para ele entrar na casa que ele está morando. Então, ou então para uma festa, ele vai dar uma festa, você tem que, ele vai considerar quanto tempo você vai demorar para fazer executar o jardim, para ele poder marcar a festa, né? A gente tem que pensar que tem que ser bom para os dois lados, né? Pensar nos dois lados, não só no seu. O cliente também tem as necessidades e ansiedades dele. Sexto ponto, obrigações do contratante. Então, o que ele tem que te entregar? Aqui é muito importante, aqui entra aquilo que eu falei para vocês da tubulação. Lá que aconteceu o problema comigo, há uns anos atrás, tubulação existente que não tinha passado para mim, da fundação, né, da estrutura, das brocas da casa de boneca que tinha no terreno, ele não tinha passado para mim. Aqui você tem que colocar que é a obrigação do contratante passar todas as informações possíveis do terreno. Tamanho do terreno, se tem tubulação, aí você vai entender, a partir da complexidade do seu projeto, o que você vai entregar, o que vai ser feito no seu projeto, qual a informação que você precisa ter. Se tem poço, tem viela sanitária, se tem tubulação existente. E aqui você deixa também dizendo que a falta de qualquer uma dessas informações que te impeçam de executar, você pode não executar a obra, ou então qualquer custos, coloca como observação, qualquer custos decorrentes da falta de informação serão arcados pelo cliente. Se eu tivesse essa cláusula, esse detalhe dessa observação no meu contrato, eu não teria aquele prejuízo que eu tive de contratar mais tempo da máquina para tirar as brocas da casinha de boneca, da fundação da casinha de boneca e a tubulação que passava pelo terreno inteiro. É uma coisa que ele não enxergou? Eu também não. E eu não posso adivinhar, né, gente, do que tem na casa de outras pessoas. Geralmente quem mora é que tem que saber. Então, mas se ele não souber, a casa é dele, ou a propriedade dele, ele que tem que arcar com os custos da falta de informação dele ter. Então, isso sempre, gente, anotado, tá? Se ele entregou para você, se ele passou para você que a informação da tubulação, pede para mandar por e-mail, ou então ele mandou para você pelo WhatsApp. Printa aquela imagem que ele mandou e responde por e-mail, confirmando, registrando as informações passadas sobre tubulação da casa, sobre a inexistência de tubulação na casa, e manda por e-mail. Sempre, gente, o WhatsApp serve de provas? Serve. Pro bem e pro mal, tá? Cuidado com o que fala, cuidado com o que escreve, porque se você escreveu, prometeu, você tem que cumprir. O WhatsApp é usado como prova. Mas principalmente, o WhatsApp a gente pode perder o celular, pode perder, não fazer backup direito. E-mail. Tudo você vai registrar por e-mail, tá? Qualquer informação, registrando a informação, você manda por e-mail, tá bom? Sétimo ponto, responsabilidades. É aí que você vai falar a sua responsabilidade. Até agora a gente falou tudo que o cliente tem que pagar, o que ele tem que entregar, e você vai falar o que você vai fazer. Qual é a sua responsabilidade? Responsabilidade do paisagista. Apesar de nós não termos ainda regulamentado, descrito totalmente, com clareza, nossas competências e nossa área de atuação, nossas responsabilidades técnicas, o que a gente sabe? É nossa responsabilidade orientar e especificar espécies compatíveis com a área, com o tipo de solo, com a área, com a insolação, preservar a estrutura da residência. Então, se a gente coloca uma espécie que sabe que é invasiva, que pode abalar a estrutura da residência, é nossa responsabilidade, porque nós somos a parte técnica. Nós temos obrigação de saber aquilo que pode ser usado ou não pode ser usado naquele local, aquilo que pode danificar ou não a residência do cliente. Então, se tem uma piscina, a gente coloca uma planta que tem um ficus do lado de uma piscina. Não é agora, mas daqui a uns anos ele vai estragar a tubulação dessa piscina. Porque ela é uma planta invasiva, ela é uma planta com a raiz dela vai 20, 30 metros. Uma vez eu fiz com uns alunos, eu fiz um projeto numa praça que tinha alguns ficus. E eles foram conversar, uma das partes desse projeto era conversar com o entorno, com os moradores, para entender
as necessidades, que expectativas eles tinham com relação a essa praça. E eles foram visitar uma casa que a piscina da casa estava sendo danificada por causa do ficus que estava do outro lado da praça. Isso era 20, 30 metros. Ele estava tendo que reformar a casa, estava danificando por causa do ficus que tinha sido plantado há 30 anos na praça. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso, nós temos a obrigação de saber. Nós somos os técnicos, temos a obrigação de saber o que pode e o que não pode. Então essa é a nossa responsabilidade, de sempre indicar coisas e executar de maneira responsável, cautelosa e sempre preservando o patrimônio do cliente, tá bom? Aqui você vai descrever suas responsabilidades. 9º ponto, direito autoral. Esse é um ponto que parece bobo, gente, mas não é. Principalmente quando você começa a ter destaque em redes sociais e ter destaque com o seu trabalho. Cópia. Cópia de projeto. Pode parecer, mas é difícil cobrar um projeto de paisagismo. Não é, tá? Não é. Ou então, pegar um projeto, uma foto de um projeto seu e reproduzir em outro Instagram, por exemplo. Uma conta de Instagram, você postou lá um projeto maravilhoso seu, vem uma outra pessoa numa conta de Instagram, printou sua tela e repostou seu jardim. Isso aí cabe ação de direitos autorais. Isso é cópia, a não ser que a pessoa te peça autorização e marque você dizendo que o projeto é seu, a execução é sua. Ok, ela está honrando quem foi que fez o projeto. Mas naqueles sites e Instagrams e contas de inspiração, geralmente não colocam. Não colocam a autoria, você tem que exigir, porque é seu. A partir do momento que você tem documentado que aquele projeto é seu, você tem que fazer valer o seu direito, porque ninguém pode copiar. E se copiar, tem que fugiu a palavra agora. Tem que escrever, eu esqueci o nome, retratar. Tem que se retratar com você, escrever que é de sua autoria, e você decide se você quer que a pessoa não poste, ou se é para ela postar tem que pagar para você, aí você decide como você vai trabalhar. Mas muitas vezes a repostagem é legal porque atrai público para você, se tiver com seu nome devidamente colocado, né? Mas se não pode de maneira alguma usar fotos de projetos seus sem a sua autorização. Você tem que deixar isso no seu projeto, no seu contrato. E é bom deixar aqui também nesse contrato que o cliente autoriza você tirar fotos e divulgar. Ele pode não querer que seja divulgado o nome dele e foto da residência inteira e o local da residência. Isso é o direito dele, porque é a propriedade dele. Mas você pode deixar ali que ele te autoriza a tirar fotos e usar para materiais publicitários, por exemplo. Tá bom? Aqui você coloca. 10º ponto. Multa por descumprimento. É uma parte que a gente não gosta, mas pode acontecer. Dos dois lados. E isso tem que estar. O contrato, a gente tem que pensar do seguinte. Eu sou bem criteriosa com o contrato. Às vezes a pessoa fala assim, mas vai dar tudo certo. Claro que vai dar, mas e se não der? Eu tenho que estar preparada para o caso de não der. Eu quero que dê certo, mas eu quero também que se caso não der certo, eu esteja tão tranquila por não ter dado certo que eu sei que vai ser feita da maneira correta essa finalização, essa rescisão desse contrato. Eu não quero ser penalizada, não quero também que meu cliente seja penalizado, às vezes, por uma decisão minha. Às vezes a gente pode achar que uma rescisão de contrato. Peraí, gente, eu apertei aqui. A rescisão de contrato é só de uma das partes, só da parte do cliente, não. Às vezes nós precisamos demitir cliente. Eu vou falar com vocês a respeito disso mais pra frente. Sobre como a gente demitir, em que momentos nós temos que demitir clientes, pessoal. Sabe aquele cliente que desde o começo, a gente começa a conhecer cliente desde a assinatura do projeto. Quando o cliente começa a colocar muito porém, a achar muitos, sabe, a engraçada, me dá a ideia aqui antes de fechar. Quando ele não quer fazer da maneira natural o fechamento de um negócio, você já começa a desconfiar que vai dar problema no durante. Algum problema. Ou de achar que quer
Só que conforme a gente foi acertando os detalhes do contrato, era tantas coisinhas, tantas informações, tantas assessorias que eu tive que fazer na obra sem cobrar. Ah, não, já vai acerta tudo. Foi fazendo. Tantas coisinhas de tipo, mas especifica o tamanho disso daqui. Especifica qual que é o seu fornecedor de terra. Qual que é isso? Sabe o que eu falei assim, peraí. É o meu serviço. Quem é meu fornecedor de terra, quem é meu fornecedor de planta, é meu. Faz parte da minha cartela de clientes, da cartela de fornecedores, que faz parte do meu projeto, que é o que muitas vezes faz o diferencial no nosso trabalho. Eu não vou passar essa informação para ninguém. Vocês conseguem? Compreendem? Vocês concordam comigo? Começou a fazer algumas perguntas para mim, que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, terá que ser da minha maneira. Queria mudar a minha maneira, já tinha prestado serviço outras vezes para essas pessoas, para essa empresa. Falei, não, eu não vou mudar a minha maneira, vai ser da minha maneira. Vai ser da maneira como eu sempre trabalho, que eu sei que funciona. E eu vou passar da maneira de entregar meu projeto completo. Não vou trabalhar, eu não vendo o paisagismo entregue. Tudo, não é só X metros quadrados de grama. Não são só X palmeiras e tantos metros. São várias coisas envolvidas. É meu trabalho, é meu olhar. Sendo hoje com essa internet. Bom, mas vamos lá. Então, eu já tinha feito alguns ajustes de projeto, tudo, pensando no global, pensando no meu lucro que ia ter no final, tá? E tava tudo certo para ser fechado, faltava alguns detalhes. Até que começou com essa questão. Mas eu quero saber quanto. Já tinha tudo especificado, a quantidade de tudo. Começou assim, eu quero valor individual. Aí eu quero o valor do metro cúbico da terra. Aí eu quero não sei o que. Começou a perguntar algumas coisas. Quero o seu fornecedor de terra. Comecei a pensar, não. Falei, não, olha, eu fui bem assim, eu pensei friamente, eu analisei assim, deixa eu ver até que ponto vai valer a pena. Porque é um volume grande, um projeto de um valor muito grande, que eu ia disponibilizar, porque a gente não recebe antes, né? A gente recebe aos poucos. Que eu ia ter que disponibilizar o meu fluxo de caixa, eu ia ter que deixar um dinheiro, pagar com antecedência o valor alto até eu receber tudo, que isso acaba causando estresse, porque pode acontecer um atraso, alguma coisa, e como é que você faz para pagar seus fornecedores, honrar com seus contratos? Começou a conversar com esses pormenores, eu cheguei e falei assim, vamos combinar o seguinte, como eu trabalho, como eu sempre trabalhei e como eu continuo trabalhando. Eu trabalho assim, eu passo tudo que vai ser entregue para vocês, porque já está no projeto, o projeto não era meu, eu ia executar o projeto. Mas eu que fiz todo o detalhamento do que ia ser usado. Parei meu escritório para fazer isso. Já está tudo especificado conforme o projeto, no contrato está conforme o projeto, está tudo que você vai entregar, as alturas e o valor total da minha execução e as etapas, o quanto custa cada etapa. E é assim que eu vou trabalhar. Eu não vou passar para vocês. Imagine, eu ia ter que parar meu escritório de novo, porque era muita coisa, a gente era gigante. Eu tenho que parar meu escritório de novo para detalhar item por item para a pessoa. Item por item, qual o valor de cada coisa. E não é só assim, né? Imagina assim, eu quero 3 palmeiras. Mas a palmeira, um exemplo, a palmeira custa R$1.500 cada uma. Daí tem mais caixinha, custa R$20 cada uma. Então eu quero só palmeira e caixinha. Tá, mas e o frete? E o munk para abrir a cova? E o munk para transportar? E as bags para levar a terra, porque o lugar que tinha não dava para ir de carriola. Não dava para colocar a terra no lugar. Eu ia ter que colocar as terras nas bags e com o munk elevar a terra. Então tem muita coisa envolvida que não é simplesmente valor unitário. E a pessoa batia na tecla. Então eu falei assim, a minha maneira de trabalhar é essa. Se caso você quiser de maneira diferente, infelizmente, não é o momento de você me contratar. O meu trabalho é um paisagismo completo, eu entrego o paisagismo completo. Eu não apenas vendo planta e não apenas vendo terra. Eu trabalho o serviço é o paisagismo completo. E falei, muito obrigada, até a próxima. E não fechei, gente. Eu abri mão desse projeto. Por quê? Um outro porém. O pagamento seria conforme a pessoa iria, a primeira etapa, ele ia fazer conferência e medição, até aí tudo bem que eu ia entregar conforme. Só que eu não sei quanto tempo que ia demorar essa conferência e medição.
Depois disso, 1 mês para receber essa etapa. Vamos falar que cada etapa era coisa de 100 mil reais? Imagine você esperar, imagine se ele demorasse 1 semana depois de executado, 10 dias, depois mais um mês, 40 dias depois de eu ter entregue, eu ia receber. Mão de obra, a gente sabe que mão de obra é tudo à vista. Às vezes você consegue uns dias para pagar, mas é tudo à vista. Planta é no máximo 30 dias. Imagina o carro. Voltou. Vou terminar, gente, porque essa internet não tá boa hoje. Então, entenderam que tem horas que a gente tem que demitir esse cliente e isso tem que estar na multa, tem que estar na rescisão. Como que eu faço? Para ajudar nessa parte, eu coloco por etapas. Então, eu discrimino etapa de estudo preliminar, que é aquela parte que a gente conversa, começa a desenhar tudo para o cliente, começa a desenhar o projeto. Eu coloco o equivalente, você entende qual é o seu equivalente. 40% do valor total é do estudo preliminar. Daí o anteprojeto, onde a gente começa a detalhar, colocar mais detalhes. Às vezes um revestimento, especificação de planta, tudo, é X% do projeto. Projeto executivo, com todas as medidas, é X% do projeto. Então eu coloco por etapas, eu divido meu projeto por etapas, também para entrega de clientes, para o cliente entender em que parte que eu vou apresentar alguma coisa para ele, e a porcentagem equivalente. Então, se caso, por exemplo, ele ou eu, qualquer uma das partes, começou o estudo preliminar, o cliente viu que não vai ter dinheiro, vai precisar parar a obra porque aconteceu algum problema. Ele vai pagar a multa do projeto inteiro? Eu, no meu ponto de vista, não acho correto. Então, qual a parte que eu iniciei? Eu iniciei o estudo preliminar, então eu vou receber integralmente pelo estudo preliminar. E 50% da parte seguinte. Então, se ele para no estudo preliminar, ele já vai me pagar aquele estudo preliminar e 50% da próxima etapa. Porque assim, eu estava contando já com aquele dinheiro, a gente já faz uma previsão daquele gasto, não foi por culpa minha que parou, então ele paga essa multa para mim. E o contrário também. No caso de um cliente em que eu queira demitir esse cliente, dependendo, começa a ter muito entrave, não desenrola, não dá legal a liga, ou você tem algum problema também, pago, se ele já tiver me pago, né, 50% da próxima etapa. Tá? Então eu gosto de deixar sempre isso bem descrito para não ter problemas. Se caso isso não tiver, o que o juiz geralmente resolve? 20% do valor total de multa. De uma outra parte. Ai, não, tá difícil hoje essa internet. Então, o que tem que definir? Separe por etapa seu projeto e coloque a porcentagem do valor total que equivale a cada uma delas, tá bom? E a forma de execução, você tem que deixar claro em que cidade que vai ser feito, se caso tiver algum problema, qual cidade que vai ser o foro, né, que a gente coloca, qual é a cidade que vai ser resolvida essa situação. Geralmente a lei diz que é do consumidor, a cidade do consumidor. Mas você coloca a sua, se caso o consumidor pedir para assinar dele, se for cidade diferente, você muda. Mas se não, você coloca, eu sempre coloco com praxe a minha. Deixa eu comprar, pronto. Então, e assinatura, né, gente? Assinatura dos dois e sempre 2 testemunhas, tá? Pode ser qualquer pessoa que estiver ali por perto, você pede para assinar também 2 testemunhas para valer. E o contrato tem que ter, os dois tem que ser iguais. Às vezes as assinaturas, tudo igual, tá bom? E rubricar cada página, para não dizer que aquilo lá, ou trocar a página, ou a gente tem que entender que existem pessoas mal intencionadas. Então nós temos também que nos precaver de que será correto. Tem que dar uma rúbrica ali para garantir que todo mundo leu que é a mesma página original. Contrato em si é isso, tá? Existem vários detalhes que você pode acrescentar, conforme, como eu falei, as suas experiências. Se caso você tiver alguma coisa que você já passou no seu, ou de recebimento, ou de problemas de execução, né, que você tenha entendido que é interessante ou se prejudicou de alguma maneira, coloca no contrato para você se resguardar. Você pode colocar também, entre o direito autoral e a multa, você pode colocar ali como observações gerais. Ali você vai colocar tudo o que não coube em nenhum outro lugar. Esses pormenores que podem surgir, você pode colocar nessas observações gerais, que
que é tudo o que faz valer a pena o contrato. Tudo que você já aconteceu com você, mas você não consegue ver onde que se encaixa, nem obrigação, nem responsabilidade. As situações adversas que podem acontecer na obra, você coloca como observações gerais, tá bom? O importante, nosso tempo tem um pouquinho só, eu quero aproveitar antes que caia essa internet de novo. O que é importante, gente? Tudo registrado, tudo registrado. Tudo que você combinou com o seu cliente, registre por WhatsApp e principalmente por e-mail. Tenha esse contrato assinado, pode ser um contrato simplificado, junto já na proposta de serviço, na hora que você passa o orçamento, já manda ele. Você pode mandar esse contrato pelo WhatsApp ou por e-mail. Se a pessoa não dá para ela assinar, não dá tempo. Então fala, por favor, estou mandando um contrato, só responde para mim que você leu o contrato e você está de acordo com o que está escrito. Pronto, já é uma validade de que você não é a mesma coisa que assinado, né? Porque a assinatura tem ali comprovado, mas você já tem no e-mail dizendo que a pessoa leu, está de acordo. Às vezes você faz um projeto em outra cidade, não dá para você ir lá só para pegar com assinatura. Então pede para responder um e-mail dizendo que está de acordo, que está ok o contrato. Assim você já tem isso formalizado, tá? Para garantir para os dois. Se o cliente falar, mas para quê? Fala, isso daqui é uma segurança para mim e para você. É uma segurança de que, porque é para mostrar meu profissionalismo, que eu vou agir corretamente, então eu me asseguro que você vai fazer corretamente e você se assegura principalmente do que eu vou fazer. Então, eu acho legal quando o cliente questionar o porquê, você fala isso. É uma segurança para os dois, tá? A gente não quer acontecer nenhum problema, mas se acontecer já está resolvido, já está definido como será resolvido, tá? Lembrando que, pelo Código de Consumidor, você é o responsável técnico, você é a parte técnica, a parte que entende do assunto, e o seu cliente é o hipossuficiente, ele é leigo. Então, se não tiver definido alguma coisa no contrato, o juiz ou quem for entender nessa causa, ele vai dar a favor do cliente. Porque ele vai entender que ele não tinha conhecimento técnico para a coisa e você pode ter se aproveitado disso. Então, por isso que é importante você deixar tudo muito claro no contrato de fácil assimilação. Um assunto importante, que talvez eu tenha que fazer um outro dia uma live para falar sobre isso, se caso cair de novo a internet. Questão de solidariedade. No caso, por exemplo, de você estar executando um paisagismo, você contrata o Munch, você contratou o Munch, e o Munch foi, por algum motivo, tombou, sei lá, bateu, a hora que foi mexer a palmeira caiu, quebrou o muro do cliente. Foi o Munch que quebrou, correto? Não foi você. Mas quem contratou o Munch? Foi você. Então, se foi você vai acertar com o Munch depois, mas perante o cliente, é você que vai acertar o muro, tá? Por questão de solidariedade, como você contratou a empresa de Munch e o Munch quebrou o muro, você vai pagar o muro. O cliente não vai ter custo com isso. Aí é um outro assunto que você vai acertar com a cara do Munch. Se ele vai ressarcir você do valor depois, ou se ele vai pagar, mas para o cliente, ele contratou você, é você que vai pagar, tá? Então, nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Então, se qualquer coisa que estava por isso que tem que tomar cuidado sobre se responsabilizar. Sempre que possível, vai fazer um contrato de Munch, faz em nome do cliente, pede para ele contratar. Porque daí é uma responsabilidade, o Munch ele se responsabiliza ainda mais pelo serviço que está prestando, tá? Então, todas as pessoas que você contratar para executar o seu serviço, você é responsável por elas. Perante o cliente, você é responsável. Qualquer coisa que elas fizerem, é você que vai arcar com isso, tá? O cliente não, é você. Então, nós temos que tomar cuidado e pensar bem quem a gente contrata. Fazer contratos, por exemplo, então, tudo bem. O cliente me contratou, eu vou precisar um Munch, eu não vou fazer o contrato do Munch com o cliente. Então, o que você faz? Faz um contrato com o Munch. Faz um contrato lá, dessa mesma maneira. Deixa o contratinho pronto, gente. Essa base pronta, só preenche com os dados. Mesma coisa, vai por e-mail, vai pelo WhatsApp, faz ele assinar na hora que ele está começando, antes de começar o serviço. Contrato de prestação de serviço, onde ali ele se responsabiliza por qualquer coisa que acontecer de errado durante o serviço dele. Então, se acontecer dele quebrar vou dar um exemplo do muro, se dele quebrar um muro com o Munch, com a retro, com o martelete, ele se responsabiliza por pagar esse muro. Então, qualquer dano que ele causar à residência do cliente, ele se responsabiliza. É o contrato de você com ele. Então, se assegure também, se cerque dessas coisas para que você não seja prejudicado pelo serviço de terceiro, que às vezes acontece, gente. A gente é prejudicado pelo serviço de terceiros mal feitos.
Então a gente tem que se assegurar, fazer um contrato com eles também. E tendo esse contrato, gente, é só fazer o nosso trabalho da maneira melhor, da melhor maneira possível. Aqui é um assunto mais pesado, que a gente fala só de problemas, né? Só de problemas. É que, na verdade, eu quero evitar problemas. A gente tem que estar pronto para que, se caso o problema resolver, tá tranquilo. Ah, tudo bem, como é que está no contrato? Assim, então é assim que a gente vai resolver. E ponto final. Às vezes a gente tem prejuízo, às vezes não, se Deus quiser a gente não tem, mas às vezes pode acontecer de ter. Então, o contrato nos garante que a gente vai receber pelo aquilo que a gente vai fazer. Que a gente vai fazer corretamente e receber da maneira que foi combinado. E se acontecer qualquer problema, ali está definido como é que vai ser resolvido. Tá? Ai, é bastante coisa, né? É bastante informação. É uma área que, como a gente gosta de planta, é uma área que a gente não gosta muito. Mas precisamos, faz parte da nossa profissão. Principalmente quando a gente vai se profissionalizar cada vez mais. Eu vou fazer o possível para deixar salva. Do jeito que caiu essa internet hoje, eu vou fazer o possível para deixar salva, tá? E se caso tiver alguma dúvida, manda lá um recadinho que eu vou respondendo para cada um. Tá joia, gente? Espero que comecem a colocar esse contrato para valer. Façam esse contrato, sigam esse passo a passo que eu coloquei para vocês. Tem alguns modelinhos na internet, mas se vocês quiserem usar termos jurídicos conforme o que tem na internet, vocês usem como base, mas siga esse modelo, que é o mínimo necessário e mais simples para fazer valer para um juiz, se caso precisar. E não se esqueça que mostra o seu profissionalismo para o cliente. Isso muda seu posicionamento. O cliente começa a te enxergar com outros olhos. Ele começa a te enxergar de uma maneira diferente quando você mostra que você é profissional e você está preocupado em garantir que ele vai receber aquilo que foi contratado e que você também vai garantir. Tá joia? A inadimplência diminui, os problemas diminuem. Outra coisa importante, nesse contrato você pode colocar o máximo de alterações do projeto. Que é permitido até 3 vezes, por exemplo, até 4 vezes alterações. Nesse contrato